Olá, muito boa noite a todos. Nós estamos hoje, nesta noite, para fazer o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, referente ao capítulo 5 do Evangelho, que é Bem-aventurados os aflitos. Mas antes de nós começarmos, com o estudo, nós vamos fazer uma prece, para que o Mestre Jesus esteja conosco, nos abençoando, enchendo nosso coração de muita paz e muito amor, pedindo a Ele proteção, coragem, fé, para que possamos seguir o nosso caminho e agradecer pela vida, por tudo de bom que nós temos. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Então, uma boa noite a todos. Nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 5 do Evangelho, mais precisamente sobre os itens 13 e 14 e de 18 a 20. E esse capítulo dos bem-aventurados os aflitos, Jesus fala que bem-aventurados os aflitos porque serão consolados. E por que Jesus quis trazer essa questão das aflições para nós? Porque nós estamos num mundo de provas e expiações. E, infelizmente, as aflições, elas fazem parte do nosso cotidiano, da nossa vida. Porque com as aflições, nós vamos aprendendo dia após dia. As aflições, elas fazem com que nós amadurecemos, nós possamos ser pessoas melhores. Porque, infelizmente, nós todos ainda somos muito devedores de muitas coisas. Nós estamos nessa trajetória da vida onde nós cometemos erros, acertos. Hoje, nós podemos dizer que talvez estamos numa condição melhor, psíquica, com outras pessoas, mas anteriormente, provavelmente, nós não estávamos nesta condição. Muitas vezes nós deixamos nos envolver pelo nosso egoísmo, pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade e nos comprometemos espiritualmente. Por quê? Todas as nossas ações, elas têm reações. E muitas vezes nós colhemos o que nós semeamos e chegam a nós essas aflições. Mas o Evangelho, ele traz nesses itens que nós estudamos, que é como uma dívida, e ele dá o seguinte exemplo. Imaginem que nós temos uma dívida e o credor, ele propõe que nós pagamos 1/7 apenas da dívida. Caso nós não pagamos, ele irá ficar atrás de nós o tempo todo. Então, o que é mais aproveitoso? Nós pagarmos, esse 1/7 da dívida ou ficarmos arrastando esta dívida dia após dia? Então, é assim com a nossa vida. Cada situação que nos chega é momento de aprendizagem. É momento de nós, tirarmos um pouquinho dessas dívidas que nós temos, das ações que nós praticamos. Nós já compreendemos com a doutrina espírita que a vida, ela é infinita, Nós tivemos um princípio, uma criação, porém nós seguimos aí evoluindo dia após dia. E nós já acreditamos na vida futura também. Sabedores disso, nós sabemos que a Terra a qual nós estamos, o planeta, ele é um planeta de provas e expiações. E aí nós vamos nos perguntar o que são provas e o que são expiações. Provas são quando o espírito ele quer vivenciar algumas situações para que ele possa evoluir um pouco mais, Aí ele escolhe algumas coisas que ele quer vivenciar na reencarnação presente, porque isso fará com que
ele evolua um pouco mais. Então, ele que escolhe essas provas. A expiação, ela não é passível de escolha. Ela é uma situação em que nós precisamos passar para sermos melhores, para aprendermos com isso. E ela vem, independentemente do nosso querer, porque precisamos daquilo para sermos pessoas melhores. Então, quando nós observamos as diferentes situações que existem no mundo, nós compreendemos que cada um de nós passa por algumas coisas, percebe algumas coisas de acordo com aquilo que precisa. Por isso, nós vemos um mundo cheio de situações desiguais, né? Há irmãos gozando de plena saúde, outros não tanto. Pessoas com muitos bens materiais, outras nem tanto. Mas lembramos que, às vezes, nós olhamos, por exemplo, uma pessoa farta de bens materiais e concluímos que ela é feliz. Porém, a felicidade, ela se difere desses bens materiais, porque a pessoa pode estar ali repleta de coisas boas, porém, o seu coração pode estar angustiado, né, tristonho, que nós não conhecemos a fundo as pessoas, né? Nós não sabemos, né, o que cada um carrega em seu coração. Então, sobre este mundo que nós vivenciamos, as diferentes situações, cada um de nós aprende com aquilo que passa, com as suas lutas diárias. Só que essa compreensão não quer dizer que nós não temos responsabilidade para com o outro. Se eu vejo um outro irmão em sofrimento, não quer dizer que eu vou dizer assim: ele está sofrendo porque ele deve ter feito algo na outra vida, então ele merece esse sofrimento. Não, eu não posso agir desta forma, porque agir desta forma é ser egoísta para com a pessoa. Na verdade, eu tenho que olhar aquela pessoa e procurar o que eu posso fazer para ajudá-la, né, acolhê-la, né, estar ali. Porque nós também vamos passar pelas nossas lutas. E quem estará próximo de nós a nos estender a mão, a nos acolher, a nos fortalecer para passar por aquela aflição? E muitas vezes nós temos apoio de muitas pessoas que ajudam-nos a caminhar, né? Se nós lembrarmos de toda a nossa trajetória de vivência, nós vamos lembrar de momentos em que nós precisávamos de outras pessoas e que as outras pessoas foram muito importantes para nós, para que a gente pudesse evoluir. A gente teve o apoio necessário quando a gente mais precisou. Se a gente puxar na nossa memória, né? Muitas vezes nós passamos pelas situações e nós não percebemos a rede de apoio que nos dá naqueles momentos. E isso que é bonito, que é importante. Porque nós nos fortalecemos, aprendemos com as aflições, com as vicissitudes da vida, e nós criamos uma rede em torno de nós que é solidária para conosco, que nos acolhe, que nos dá carinho, que nos dá amor. Por vezes nós não a percebemos, nós não temos gratidão para com essas pessoas, mas nós temos que começar a refletir, né? O quanto que ter pessoas que nos abraça, que conversa conosco, faz a diferença nesses momentos de aflição. E também nós temos que começar a analisar as nossas aflições. Será mesmo que essa situação que eu estou vivendo é tão aflitiva assim? Porque nós temos algumas ocasiões as quais nós somos
mesquinhos, nós somos egoístas, nós somos orgulhosos. E tem algumas situações que elas não são assim tão complexas e que nós acabamos dando muito valor para essas situações, nos infelicitamos, nos tornamos amargurados, rancorosos, né? Deixamos aquilo crescer no nosso coração e nós desperdiçamos uma vida que deveria ser de paz, de amor e carinho, porque nós focamos em uma situação que nem precisava tanto desse sentimento. Nós temos que aprender a perceber o que é aflição e o que faz parte do nosso ego ferido, porque muitas vezes nós deixamos este ego, inflamado, tomar conta de nós. E aí nós criamos barreiras para com as outras pessoas. Quantas famílias, quantas relações são desfeitas, por conta que nós não temos esta boa vontade para com as situações. O Evangelho, quando ele fala dos bem-aventurados os aflitos, ele quer trazer para nós essa resignação que nós temos que ter diante das aflições. E esta análise também. Será que é tão, a gente precisa gastar tanta energia, com aquele problema, com aquela situação? Ou nós podemos apenas vivenciar, colher o que de bom aquilo, nos proporciona de paz e de luz, porque todas as situações que nós vivenciamos, elas carregam ensinamentos para nós e nos fortalece interiormente, mas nós temos que perceber isso, para que a gente possa caminhar. E o Evangelho ainda traz a responsabilidade que nós temos em não adquirir novas situações aflitivas na nossa vida. Por quê? Nós já sabemos que todas as nossas ações, elas terão uma reação, Tudo que nós plantamos, nós colhemos. Então, nós temos que começar a plantar coisas boas, começar, a ter ações voltadas para o bem, para o amor, já que nós já temos o contato com os ensinamentos de Jesus, nós já podemos vivenciar o Evangelho, E Jesus traz para nós, olha, faça diferente, Seja caridoso, tenha amor para com o próximo, Tenha compreensão para com o outro, Quando ele trata sobre a caridade moral, é justamente nós compreendermos que o outro também passa por aflições como nós. O outro carrega as suas dores, as suas dificuldades, E ele tem uma outra percepção de mundo que é diferente da nossa aflição, É diferente da nossa aflição e da nossa percepção de mundo. Porque cada um de nós percebe e sente as coisas de uma determinada maneira. Nós, por exemplo, podemos passar pelo mesmo problema, pela mesma aflição, porém cada um vai sentir de uma maneira diferente. Por mais igual que seja o problema ou a situação, cada um de nós vai sentir algo diferente. E aquilo vai impactar na nossa vida de uma maneira diferente. E isso é também com as palavras que nós temos para com o outro. Porque às vezes nós falamos com os outros, porém o outro percebe a nossa fala de uma maneira equivocada. E nós trazemos sofrimento e aflição para o outro. Então nós temos que também tentar ter essa percepção. Será que a minha ação, será que a minha fala está fazendo bem ao outro? Será que eu estou machucando aquele irmão com a minha forma de ser? Será que não é bom eu sentar e conversar e esclarecer aquelas situações todas?
porque às vezes vai se brotando, né, esses maus desentendidos, essas situações, e quando nós percebemos, tudo desandou de uma tal maneira que nós não conseguimos mais arrumar aquela situação, nós não conseguimos mais, né, tentar resolver, porque já extrapolou, né? E aí vem novamente a próxima reencarnação, onde nós teremos que vivenciar, né, situações para recompor aquilo tudo. Então, neste momento que nós estamos vivendo, é importante nós sermos melhores a cada dia. Ele fala sobre a felicidade, né? E aí ele cita, né, que a felicidade não é deste mundo, porque a felicidade verdadeira nós ainda não acessamos, né? Nós temos momentos de felicidade, né? Porque ainda a nossa concepção de feliz ainda está pautado nos bens materiais, na satisfação dos nossos prazeres terrenos. A verdadeira, ela está pautada na nossa parte espiritual, quando o nosso espírito vai superar a questão material e será melhor, né, a cada dia. Aí nós vamos ter contato com a felicidade plena e verdadeira, quando nós nos sentirmos acima dessas necessidades que hoje nós temos, né? Quando nós não tivermos mais o apego, né, às coisas materiais, o apego às pessoas, às situações, né, de querermos ser notados, querermos ser ouvidos, né? Todas essas situações humanas, elas não terão mais sentido para nós. Aí sim nós vamos encontrar a felicidade, porque aí nós seremos apenas plenitude. E essa plenitude nos deixará felizes, nos deixará prontos, né? E aí nós vamos habitar os mundos, né? Os ditosos e felizes, os celestes e divinos, né? Que a gente percebe nas escalas dos mundos, que é descrito no livro dos Espíritos. Até quem tiver curiosidade de verificar o livro dos Espíritos, lá traz muitas coisas legais, principalmente sobre esse aspecto dos mundos, né, dos espíritos, de tudo que nós vivenciamos. E ele é um complemento com o Evangelho, porque o Evangelho ele é o conhecimento, né, todo aquilo que Jesus trouxe explicado de uma maneira diferente para nós, né? Deixado dentro das diretrizes da doutrina espírita, né? Da visão de mundo que os espíritas têm, né? A percepção sobre as coisas. E isso que é o mais interessante. Então fica para nós, deste capítulo do Evangelho, bem-aventurados os aflitos, que todos nós, indiferentemente, vamos passar por provas e expiações, pelas nossas lutas, só que tudo tem um sentido de ser. Nenhuma lágrima nossa, ela é desperdiçada. Nós estamos aprendendo, nós estamos se desenvolvendo com cada situação. E isso é uma forma de nós termos esperança, perseverança e coragem para continuarmos vivendo, pensando que, né, hoje eu estou passando por isso, mas amanhã tudo vai ser melhor. Eu terei, né, uma situação melhor na minha vida. E que a vida humana e que tudo vai dando certo. Evangelho, nós vamos agora passar para o momento da nossa vibração, que é aquele momento em que nós nos conectamos com o Mestre Jesus. Então nós vamos pensar na figura do Mestre Jesus, iluminando nossa casa,
trazendo luz e paz a todos que aqui estão. Vamos imaginar Jesus adentrando pela porta da frente, cobrindo com a sua luz todos os ambientes da nossa casa, trazendo o reconforto para aquelas pessoas que lá estão, tirando as aflições, as brigas, as intolerâncias. Que a nossa casa seja um ambiente de muito amor e de muita paz. Mestre, obrigado pela vida. Gratidão por tudo de bom que nós temos, pelo alimento, pela saúde, pelo sorriso dos nossos filhos, o abraço dos nossos pais, pelo emprego que temos, pelo pão de cada dia. Obrigado, Senhor. E para aqueles irmãos que estão em momentos de aflição, passando por necessidades diferentes, que o Senhor leve o aconchego, o amparo para cada um deles. Acolhe, Senhor, nesta noite fria, todos aqueles irmãos que estão pelas ruas de Campinas. Que o Senhor possa mandar os seus anjos de amor e de luz a entregar um cobertor, uma sopa, um acalento para esses irmãos. Mestre, acolhe as famílias que estão nas grandes comunidades, que se encontram também em uma situação difícil, que eles possam ser amparados também. Acolhe, Senhor, as crianças, principalmente as crianças assistidas pela Casa da Criança Vovô Nestor. Que todas as crianças, os adolescentes, os seus familiares, recebam paz, luz e amor. Que eles se sintam abençoados, que se sintam felizes neste momento. Mestre, acolhe também todos os colaboradores e voluntários da tarefa, que consigamos persistir no caminho do bem. Ilumina, Senhor, todos os templos religiosos de todas as diferentes religiões, que possamos ter uma única língua, a língua da caridade, do amor, do respeito, da tolerância. Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados aqueles que se propõem a acolher cada um desses aflitos. Mestre, abençoe a nossa vida, abençoe aquelas pessoas que estão nos hospitais, os seus familiares, e abençoe aqueles irmãos que acabam de desencarnar, retornando à pátria espiritual. Que eles sejam encaminhados, recebam toda a paz e amor. E também acolhe os seus familiares. Fortalece os corações enlutados. Mestre, nos dê sabedoria, nos dê bom ânimo, nos dê coragem, nos dê boa vontade, Senhor, de enfrentarmos cada dia. Nos abençoe hoje e por todo sempre, que assim seja. Então quero agradecer a todos que estiveram conosco, muito obrigado, e lembrando que este trabalho das lives também acontece aos domingos, às 8h30 da manhã. E também já retornou os trabalhos do Vovô Nestor, do Centro Espírita. Então, tá tendo passe às terças-feiras, às 7h da noite, e também está tendo aos domingos, às 9h da manhã. E está tendo também a evangelização para crianças e jovens. Então, quem tiver alguma criança e jovem que quiser trazer para conhecer um pouquinho mais sobre a doutrina espírita,
é só estar nos domingos, das 9 às 11 horas da manhã. Então, nós temos lá um primeiro momento que é com uma recreação, um lanchinho, e depois nós temos a aula, que é das 10 às 11, sobre algum tema da doutrina espírita. E a palestra pública, que ocorre também às 10 horas no domingo. Então, quem tiver curiosidade, já vai estar disponível nas mídias o folder do tema, do palestrante que virá na nossa casa no domingo, que também é transmitido pelo Facebook. Então, quem quiser assistir a live, é só entrar domingo às 10 horas da manhã. E já há também outros estudos na casa, vai retomar o estudo das obras básicas, tem também sobre Jesus. Então, tudo está disponível para o acesso nas mídias. Então, quem tiver interesse, é só nos buscar, tá bom? É a Casa da Criança Vovô Nestor e o Centro Espírita Vovô Nestor, ocorre no mesmo espaço, porém cada um com a sua atividade. Então, uma boa noite a todos, uma boa semana, um bom fim de semana que já está se encerrando. Obrigada.